que vão estudar fora, não necessariamente ela vai fazer alguma atividade física ou alguma atividade de aventura, né? Isso é uma coisa importante também, não restringir a pessoa, não fazer com que ela se sinta fora do lugar dela, porque às vezes você está atendendo uma família que não tem nada de aventura, não vai fazer, não vai escalar, não vai nem esquiar numa estação de esqui, que nem aventura é direito. Mas ela vai usar esse produto para uma viagem cultural, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, ou vai só fazer uma visita aqui a Buenos Aires no frio, né? Então assim, é não restringir, trazer ela para o seu ambiente, falar isso é sim para você, que é uma das preocupações do mercado, é fazer com que mais pessoas venham, mais fluxo de pessoas venham até a loja e não se sintam, isso não é para mim, né? A gente tem que trazer e deixar eles confortáveis. Tá? Bom, então a principal função, a gente precisa fazer o teste. O teste da água é meia venda pronta. Se você fez o teste da água, você vendeu o produto. A pessoa consegue identificar que o que você está dizendo é real. Você não está só querendo vender para ela, empurrar. Que é aquela impressão que a gente estava comentando que às vezes nós vendedores, as pessoas têm da gente, né? Que a gente quer só vender, empurrar. Pelo contrário, tá? Então essa função mata a venda. Uma outra coisa que eu costumo dizer é que produto bom a gente mostra por dentro, a gente mostra o acabamento das peças, tá? E nisso a gente pode mostrar de olhos fechados os produtos da Solo, porque são todos muito bem acabados, tá? Uma outra coisa importante de segunda pele. Segunda pele precisa ter o quê? Costura plana, tá? Vocês podem notar que todas as costuras dos produtos da Solo são planas. Por quê? Se a gente tivesse numa segunda pele costura convencional, são essas que a gente tem, costura convencional ela tem dobra, o tecido dobra e a máquina vem por cima. Se isso acontecesse aqui, a gente estivesse usando uma segunda pele, um fleece por cima, uma jaqueta e uma mochila, você não ia aguentar 5 minutos de segunda pele, que ali ia começar a te incomodar nas costuras, porque é para ficar colado no corpo. Então obrigatoriamente a segunda pele precisa ter costura plana. Costura plana é uma máquina que na verdade faz a união do tecido paralelo. Então o tecido está aqui, a máquina vem por cima costurando e unindo os dois tecidos, né? Isso é muito bacana mostrar para o cliente, para ele ter a percepção de que a nossa preocupação é dar realmente conforto para ele. A gente quer que ele se sinta confortável, que ele esqueça que ele está com a nossa segunda pele. Essa é a grande missão. Ele não pode nem lembrar que ele está com o nosso produto. Ele tem que estar confortável, quente, seco, e nem lembrando que ele está usando uma segunda pele. Tá? Isso é uma função muito importante de mostrar. Outros detalhes que passam desapercebidos na maior parte das vezes são os detalhes que são técnicos da parte da gola. Esse é o externo zíper, né? O próprio nome já diz. E por que vocês acham que a gente coloca o zíper só até a altura do peito? Vocês têm uma ideia? Por que a gente põe o zíper só até aqui? Não tem nenhuma ideia. Bom, alguns iam falar, acho que é para facilitar vestir. Até é. Mas se fosse assim, era preferível a gente ter só o gola careca, né? Que é o gola de camiseta, porque a pessoa ia vestir do mesmo jeito. Esse zíper, ele tem uma função de termostato. E o que é isso? Imagina que você sai de manhã, tá frio, você sai com ele fechado até em cima. Chegou mais ou menos na hora do almoço, isso acontece muito em regiões de montanha, regiões de neve, que apesar da gente achar que não é frio porque tá neve, na hora do almoço esquenta, é muito calor, né? A pessoa consegue com o zíper fazer uma troca de temperatura entre o meio externo e o que você conseguiu reter de calor. Então você consegue amenizar o calor que eventualmente acontecer nessa hora do dia usando o zíper. Então você consegue fechar e abrir e ventilar, fazer com que o vento entre, ventile, troque o calor que você reteve ali durante o tempo que você estava mais vestido e te deixe mais confortável. Então um simples zíper, ele não está aqui só para ajudar a vestir e nem para ficar bacana, ele é o termostato da peça. Você controla a temperatura interna, abrindo ou fechando ele, liberando o calor e deixando a troca de ar acontecer. Tá? Isso é legal falar para o cliente, porque às vezes ele está nessa situação e se ele não teve essa informação, ele vai ficar ali meio dia torrando. E ele podia ter aberto aqui, circulado um pouco o ar, isso é muito legal. Outro detalhe também que passa desapercebido é esse tecidinho. Vocês têm ideia para que serve esse tecido aqui? É só para, sei lá, a gente escrever que é o externo aqui? Ou tem alguma função esse tecido? Vocês não têm ideia?
A gente está no frio, a gente está de luva, né? Imagina você achar esse zíper aqui, desse tamanhozinho aqui, ó, de luva. Você quer abrir e fechar. Você com duas luvas, uma segunda pele, uma luva Shell, você quer abrir e fechar esse zíper. Com isso aqui você abre e fecha com qualquer luva. E você não precisa nem ficar procurando. Você abre e fecha aqui, ó, com muita tranquilidade. Isso precisa mostrar para o cliente. Porque tem muita gente que a primeira coisa que faz é jogar isso fora. Ai, que negócio feio. Tem uma função, não está aqui por acaso. Se ele vai jogar fora, é uma escolha dele, né? Mas você pelo menos passou. Isso é uma coisa que eu costumo dizer, a informação precisa sair daqui de dentro, né? Se o cliente teve a informação aqui e optou, aí foi uma escolha dele, mas a informação saiu da sua boca. Isso é muito importante, tá? Um outro detalhe também, gente, a gente tem aqui na parte de cima uma lapelazinha também de tecido. Isso aqui também tem uma função, vocês têm ideia? Isso aqui, ó. Isso aí deve ser pra guardar zíper o... não ficar gelando. Exatamente, Pegar aqui as no duas coisas. Isso é um detalhe muito interessante de passar, porque mostra realmente a nossa preocupação, quanto fabricantes, em oferecer para ele conforto. E de vocês, para o cliente, passar isso, para ele entender o produto que ele está comprando. Então aqui é um detalhezinho, é um tecido, né, um detalhezinho besta, mas que se você veste o zíper, primeiro, no frio,